A paz do Senhor, amada igreja. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o ministério de apóstolo. A primeira parte dessa revista, nós estudamos sobre os dons espirituais, que foi os dons de poder, de elocução e de revelação. E a partir de agora nós vamos estudar os dons ministeriais. Antes disso, nós vamos fazer uma oração inicial e você que está com a sua revista pode acompanhar, pode pegar a sua Bíblia, faça suas anotações. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós chegamos à tua presença e agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aprendendo mais de Ti. Que Teu Espírito Santo faça com que nós estejamos abertos para aprender. Que possamos, ó Deus, ter o entendimento dos dons que o Senhor tem nos dado. Que possamos estar prontos para fazer o Teu ID, fazer a Tua vontade. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos agora para o nosso texto áureo, que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nós vamos ler e depois nós vamos repetir. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Vamos repetir? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Bom, irmãos, esse estudo de hoje, ele está baseado na leitura bíblica de Efésios, capítulo 4, dos versículos 7 ao 16. Nós lemos o 11, que é o texto áureo, porém depois os irmãos podem ler com calma, dos versículos 7 ao 16. E, como eu falei aqui no início, hoje nós vamos estudar os dons ministeriais, que segundo as epístolas de Efésios e Coríntios, os dons ministeriais são 5. O primeiro, apóstolos, que é o que nós vamos estudar hoje. Segundo, profetas. Terceiro, evangelistas. O quarto, pastores. E os 5, doutores. Todos esses dons ministeriais, eles são muito importantes para a igreja, porque é por meio deles que a igreja ela cresce tanto na graça como no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, é importante a gente conhecê-los e é importante a gente também saber diferenciá-los. Porque às vezes a gente pode se confundir, né? Achando que tem um dom ministerial de apóstolo e não é, de profeta e não é. Então essas lições vão nos enriquecer, até mesmo para que a gente continue buscando, né? A gente esteja até confirmando o dom que Deus já tem nos dado e que Ele ainda dará a muitos de nós. Então, irmãos, nós vamos agora para a primeira parte da lição, que fala sobre o colégio apostólico. Colégio é um coletivo, né, de alguma coisa. Nesse caso, é um grupo de apóstolos, vamos dizer assim. E o primeiro tópico fala sobre o termo apostólico. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente
comissionado por Cristo. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência, que se encontra em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, irmãos, Deus, a gente sabe que ele enviou Jesus Cristo, e ele teve uma missão aqui na Terra. A missão dele era evangelizar, né? Levar a palavra, salvar o pecador. E foi o próprio Jesus que instituiu, vamos dizer assim, esse ministério, porque nós sabemos que foi por meio dele que surgiram os apóstolos. E o objetivo de Jesus era fazer com que estes apóstolos seguissem o exemplo dele. Olha que interessante. Então, aí mesmo no termo fala, né? Aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Então, nós vimos aí que o apóstolo, ele tem uma missão, ele tem o objetivo de levar as pessoas, apresentar às pessoas quem é Cristo. Número 2, segundo tópico, o colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. Então, irmãos, quando a gente vai lá para os evangelhos, a gente vê Jesus, ele separando os 12 discípulos, que foram os 12 apóstolos. Vamos lá em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20. Diz assim, Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, aqui foi Jesus, depois da sua ressurreição, que ele apareceu aos seus discípulos, que se tornaram apóstolos, porque eles continuaram o ministério após a morte e ressurreição de Jesus. E eles também começaram o ministério do apostolado, vamos dizer assim, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo. E isso foi algo que a gente já mencionou nas lições anteriores, a importância do batismo no Espírito Santo, que é evidenciado pelo dom de falar em línguas estranhas, né? Então, assim, eles tiveram toda uma preparação, eles andaram com Jesus, eles viveram, né, assim, na prática com Jesus, e eles aprenderam como fazer isso, como levar a palavra, como apresentar Jesus para as pessoas. Então, o colégio apostólico, de fato, foram o grupo dos 12 primeiros discípulos. Foram aqueles que tiveram total contato com Jesus Cristo. E agora, o terceiro tópico dessa primeira parte diz sobre a singularidade dos 12. Então, o que tinha nesses 12 discípulos que evidenciava que eles tinham, no caso, o dom de apóstolo, né? Esse ministério de apóstolo. Então, na letra A diz assim: eles foram convidados
pessoalmente pelo Senhor. Depois os irmãos podem ver essas referências. Então, Jesus, em pessoa, porque ele era Deus e homem, ele convidou cada um deles. Ele chamou cada um deles para esse ministério. B. Andaram com Jesus em todo o seu ministério. Então, eles acompanharam o ministério de Jesus todo, até a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. E letra C. Receberam a autoridade do Senhor, que é o principal. Porque não adianta nada você ter o conhecimento, assim como eles tiveram, eles andaram com Jesus, mas eles receberam essa autoridade do Senhor. Assim como o Senhor dá autoridades, ele dá a sua autoridade para nós até hoje. Então, irmãos, nós vamos ver um resumo aqui neste quadro do dom apostólico. Esse quadro, ele resume o que a gente viu até agora. Apóstolo é aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. Nós lemos Hebreus 3:1. O colégio apostólico, o grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus. E, por último, os apóstolos atuais. Quem são os apóstolos atuais? São os missionários enviados pela Igreja do Senhor. Bom, agora nós vamos para a segunda parte, que fala sobre o apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui no primeiro tópico sobre Saulo e a sua conversão. Ele era intelectual, fariseu e perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. Isso se encontra em Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 22. Então, irmãos, Saulo, ele era judeu, mas ele tinha cidadania romana. Ele era um homem muito estudado, ele teve a oportunidade de aprender com um mestre que se chamava Gamaliel. E ele pertencia, vamos dizer, ao exército romano, que perseguia os cristãos. E ele era um perseguidor. E ele tinha autorização para prender os cristãos naquela época. E ele indo a Damasco, ele teve uma experiência com Cristo. Só que aí foi com Cristo ressurreto, ou seja, Cristo após a sua ressurreição. E aí nós sabemos que Saulo, ele perdeu a visão e Deus enviou um homem chamado Ananias para, vamos dizer assim, orientá-lo, cuidá-lo, né? E a partir desse momento, Saulo começou, vamos dizer assim, a ser chamado por Paulo, porque de perseguidor ele se tornou perseguido. Ele começou a levar a Cristo, a apresentar Cristo para as pessoas. E ele foi um grande missionário, nós sabemos disso, né? Para aquela época que não tinha os recursos que tem hoje, ele foi em muitos lugares, ele fez as suas viagens missionárias e ele teve a oportunidade de apresentar a Cristo aos gentios, aquele povo que ainda não tinha conhecido. Então, Saulo, ele foi considerado um apóstolo, não aquele colégio dos 12, como eu falei aqui, o colégio apostolado, né? Não o colégio dos 12, mas ele foi um homem que teve uma experiência própria com Cristo e foi por meio dela que ele começou a sua missão. Número 2. Um homem preparado para servir.
além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Então, nós vimos que Saulo, e que depois se tornou Paulo, era um homem, assim, muito inteligente. O Novo Testamento, ele é composto de 27 livros. E desses 27 livros, 13 foram escritos por Paulo. E ele conta todas as suas experiências, né? As igrejas que foram fundadas por meio dele. E não foi fácil, não foi um ministério fácil. Foi muito difícil. Paulo passou por muita perseguição, ele passou por momentos tristes, mas ele foi fiel à sua missão, ao seu chamado até o fim. 3. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele não se considerava ser um apóstolo de Cristo. Porém, o próprio colegiado, vamos dizer assim, o colégio dos 12 apóstolos, eles viram que Paulo era realmente um apóstolo, porque ele cumpriu aquela missão, ele apresentou Jesus e ele teve a sua experiência com Jesus. Não foi com Jesus carnal no sentido, né, da nossa matéria física, mas ele teve a sua experiência com Jesus ressurreto. E os discípulos, os apóstolos, eles viram isso, né? Então ele foi reconhecido por eles. E outra coisa que marcou muito foi o fato da implantação das igrejas. Quantas igrejas o apóstolo Paulo fundou naquela época? Agora nós vamos para a nossa terceira parte, que vai falar sobre a apostolicidade atual. A referência nós já lemos no nosso texto áureo. E o primeiro tópico diz assim: ainda há apóstolos? O colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel, em Mateus 19:28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Apocalipse 22, do 12 ao 14. Então, não há apóstolos hoje, porque nós vimos que apóstolos de fato foram aqueles 12 que andaram com Cristo. E a palavra de Deus fala que eles, né, os 12, eles se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel no milênio, que vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo, um período de 1000 anos, onde Jesus, né, ele vai governar e eles vão estar lá, esses 12 também. E então, assim, estes apóstolos não há mais, não existe mais. Apóstolos fora dos 12. O tópico 2 vai falar sobre isso. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolos. Olha a diferença. Dom ministerial de apóstolos. Não significa que é um apóstolo de Cristo, que teve uma experiência com Cristo, como foram os 12. Mas fala sobre o dom ministerial de apóstolos. Segundo o teólogo Stanley Houghton, Paulo, Barnabé, Andrônico e Júnia foram considerados como apóstolos, que também haviam sido dados como dons à igreja, ou seja, eles tiveram os dons ministeriais de apóstolos, porque eles apresentaram Jesus
para pessoas que não tinham conhecido ainda, eles levaram com o intuito de ter a salvação. E tópico 3, o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica, como eu falei aqui. Não existe mais apóstolos como foi na época de Cristo. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Então, irmãos, nós sabemos que tem muitas pessoas que enfrentam o que for, né, as dificuldades, as perseguições, por amor a Cristo. Eles realmente vivem a prática do amor de Cristo. Eles vivem o que Cristo foi. Eles têm como maior exemplo a vida de Cristo aqui na Terra. E a Igreja Romana, ela ainda utiliza esse termo apóstolo, né? E a gente vê que tem algumas igrejas que até usam, mas a gente vê que apóstolo mesmo não existe mais. Porém, há pessoas que têm o dom ministerial de apóstolo, que são verdadeiros missionários e que nós temos, né, como igreja, como irmãos, está orando por essas pessoas para que a palavra do Senhor seja alcançada a todos. E agora nós vamos para a nossa conclusão, que diz assim: nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Vocês entenderam, irmãos? O dom ministerial de apóstolo ainda existe. Há pessoas que têm este dom, mas não significa que ela é um apóstolo de Cristo. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desdobravam os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos de Cristo hoje. Eu coloquei aí desdobravam, mas aqui ainda fazem, tá? Ainda há. Então, assim, esse é um dom muito lindo, que não é fácil, mas é um dom de amor. Só quem tem amor mesmo pelas vidas e que combate o que for, como foi Paulo, né? Que guarda sua fé, que não nega Cristo por nada, é capaz de exercer, vamos dizer, esse dom ministerial. Então, assim, irmãos, essa lição para mim foi de grande aprendizado. Como eu falei no início, às vezes a gente vê uma pessoa, né, com uma função, com uma, vamos dizer assim, denominada apóstolo, e a gente não sabe se de fato ela é um apóstolo, e hoje nós aprendemos a diferença disso. E eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E na próxima aula nós vamos estudar sobre o ministério de profeta. Então não faltem, viu, irmãos, na nossa próxima aula. Que todos tenham um excelente domingo.